queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, hoje falaremos do capítulo 2, Da parte 2. Da parte 2, na encarnação dos espíritos, objetivo dessa encarnação. E para despertar a curiosidade, como de costume, a gente sempre coloca aquela tradicional perguntinha para vocês ir refletindo. Encarnação é castigo? Será que viemos para a Terra, somos compelidos, sim, compelidos a reencarnar com o objetivo de expiar faltas? Vamos descobrir isso no decorrer da aula? Com certeza. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e também dar um like se estiverem gostando dos vídeos. Então, a primeira questão que Kardec vai nos abordar lá no capítulo 2 é a questão 132, em que ele pergunta ao mundo espiritual qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles nos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então somos criados simples e ignorantes e para chegar à perfeição temos que encarnar. Exatamente. Para uns é expiação. Para outros, missão. Aliás, eu prefiro o termo mais gostoso, que é missão, do que expiação. Dói menos, né? Dói menos. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Lembra que eu falei? Lá nas primeiras aulas, fomos criados simples e ignorantes, vamos passando pela fieira do progresso, pela fieira da evolução, até atingirmos a perfeição com o objetivo de nos tornarmos co-criadores. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nesse processo em que somos inseridos, no processo do progresso, da evolução, nós vamos atingindo o plano divino. E aí vamos cumprindo papéis. E ainda que muitas das vezes ficamos incomodados, porque são papéis dolorosos, ele tem uma finalidade. Razão porque devemos sempre agradecer todas as alegrias ou tristezas que recebemos ao Criador, porque faz parte de um projeto, faz parte de um plano. Então todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como falamos, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. É aqui que eu começo a melhorar. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadiga e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então é preciso trabalhar. Assim, todos têm necessidade de encarnação, mesmo os que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem. E, de novo, nos mostrando que não existe injustiça divina, que Deus não vai privilegiar nenhum espírito, ainda que você, desde sua origem, façam boas escolhas e seja um espírito que trilhe pelo caminho do bem. Todos, sem exceção, terão que encarnar para que possam aprimorarem-se, para que possam evoluir. Apesar da escolha em seguir o caminho do bem, não isentar os espíritos dos sofrimentos da vida corporal, esses chegam mais depressa ao fim. Então, mesmo que eu faça encarnar escolhas ao bem, eu ainda passarei pelas fileiras do sofrimento. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então ele te mostra o que? No momento em que eu tenho essa consciência que eu vou me liberando das minhas imperfeições, dos meus vícios, e vou colocando no lugar deles virtudes, eu vou me depurando, eu vou passando pelas dificuldades, eu vou passando pelas zonas de tormento, pelas tempestades que a vida nos oferece com maior facilidade. Ou seja, menos penosas elas se tornam. Exatamente, porque eu as aceito e as compreendo. Eu tenho consciência que aquilo faz parte do processo que irá me levar à perfeição. E é
respondendo a pergunta que nós fizemos lá na frente, nós vamos encontrar essa resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em que é perguntado, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Eles nos dizem, a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo sobremaneiramente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e as mesmas liberdades de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Falamos muito na aula passada na questão de privilégios, né? De Deus não privilegiar nenhum nem outro. E aqui está afirmando isso. Todos partem do mesmo ponto de partida. Todos têm que estar na matéria para poder aprimorar suas inteligências, suas aptidões. Então, é uma tarefa, continuando, que Deus lhe impõe quando inicia a vida, como a primeira experiência do uso que farão do velho amigo livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. É São Luís que nos diz, em 1859. Então, ela é necessária, ela não é um castigo, porém, para aqueles que insistem em continuar no erro, em continuar no mau caminho, ela vai acabar se tornando, sim, um castigo. Sim, porque na medida em que somos compelidos à reencarnação, vamos experimentar todas as vicissitudes dessa reencarnação, isso não tenha dúvida. E isso traz sofrimento ao espírito, isso traz dor ao espírito. E lá na questão 134 ele nos fala de novo, relembrando o que é a alma, ele pergunta. E a alma, nós já sabemos que é uma nomenclatura que foi dada somente para mostrar que a alma é o espírito encarnado. E espírito é, vamos chamar assim, a alma, né? Desencarnada, né? Então, a alma antes de se unir ao corpo era espírito. Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então ele mostra a necessidade do espírito encarnar, do espírito estar envolto num corpo físico, para que ele possa evoluir, para que esse espírito possa se purificar, adquirindo novas experiências, corrigindo os erros que cometeu quando em encarnações passadas. Só relembrando as aulas iniciais, quando a gente estava estudando a introdução do Livro dos Espíritos, relembrando do cuidado que eles nos advertiram para que nós tivéssemos com o emprego das palavras. E alma é uma delas. Então aqui ele designa alma para o espírito encarnado. Quando está desencarnado, normalmente se fala em espírito. E lá na questão 135, é quase que um relembrar daquilo que já conversamos em aulas pretéritas. Ele pergunta, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Vocês lembram o que é que ele nos diz? Assim, o que liga a alma ao corpo, ou seja, o perispírito. O perispírito, e que ele tem a função de comunicar o espírito ao corpo. Então, na questão 135A, ele vai te dar essa informação, repetindo aquilo que falou em outras questões anteriores, o laço que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Esse perispírito seria uma ligação que vai permitir que o espírito imprima na matéria essas impressões e vice-versa. Algumas anomalias, algumas doenças nossas estão no espírito? Não, estão gravadas no perispírito. Então o homem é, portanto, formado de três partes essenciais, que já tratamos disso, né? O corpo, o ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito,
substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Lembra do abacate que a gente mostrou para vocês? É essa a analogia que a gente faz. Então, isso que nós estamos falando é a nota de Kardec na questão 135. Por isso é a importância de vocês sempre estar acompanhando essas aulas com o livro ao lado. E aí ele lembra também que também já discutimos isso. Pode o corpo existir sem alma? Lembra? Pode o corpo existir sem alma? E ele responde o quê? Pode. Entretanto, desde que cesse a vida no corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então você observa que o espírito, a alma, ela precisa de um corpo com vitalidade. No momento que cessa a vitalidade, rompe-se essa ligação. Não há como estabelecer essa ligação entre espírito e corpo, porque lhe falta a vitalidade desse corpo. Então, se o corpo não tivesse alma, seria simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. O corpo não é mais do que um envoltório. Lá na questão 136, 136b. Então, o que define um ser humano não é o seu corpo, não. E sim é ter um espírito habitando e animalizando aquele corpo. O espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes, isso é uma questão fantástica, né? E lá na questão 137 a gente fala, sem qualquer vacilação, responde, não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Dando continuidade, ele pergunta, alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E eles respondem, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então eles até nos questionam. Você que cria um monte de palavra, cria um pior, uma palavra quer dizer uma porção de coisas diferentes, então fica difícil eles tentarem se comunicar com a gente, explicar certas coisas, porque acaba nós mesmos nos confundindo com essas palavras. Então não há contradições, muito pelo contrário. A centelha que nos anima, ela vem do grande todo, como ele fala. É verdade, mas não esqueçamos que essa centelha, uma vez criada, ela se individualiza. Ela não volta para o todo, como já falamos outrora, e vamos repetir isso em outras questões. Então, a nota de Kardec sobre essa questão. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode, como acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Nota, o princípio vital que nós estamos falando. Esta ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Estamos falando do espírito. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicava a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana. E não é a primeira vez que ele nos fala sobre isso, né? Que não dispõe de uma palavra para cada ideia, da onde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E dão um certo puxãozinho de orelha, né? Para que a gente possa estabelecer qual é a palavra que você quer definir isso. Porque sim, essa quantidade de palavras, de rebuscamento de palavras, é que causa essas confusões. Aliás, lá no início, na introdução, já era nos advertido por Kardec esta questão do uso das palavras. Então, os espíritos da codificação constantemente nos alertam a necessidade de termos cuidado com as palavras que nos empregamos para evitar equívocos e interpretações erradas. Na questão 140 do Livro dos Espíritos, que se deve pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidido assim a cada uma das funções do corpo. Eles esclarecem que
Ainda isso depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então ele insiste te mostrando essa divisão em fluido vital, em perispírito, em espírito, para que você consiga entender essa doutrina, fazer essa clareza dessa doutrina. E sempre alertando que o espírito é indivisível. E ele continua: não obstante alguns espíritos terem dado essa definição, ressalta-se que espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Da mesma forma, a opinião equivocada de que numa criança a alma vai se completando a cada período da vida, o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve completo. Ainda aí tomam efeito pela causa. Então ele está te mostrando o cuidado que nós devemos ter de definição. Que alguns insistem em dizer, não, mas o espírito vai se aprimorando à medida que a criança vai se desenvolvendo. Não, o espírito é uno, o espírito está desenvolvido. O que precisa se desenvolver são os órgãos desse ser que precisa ganhar maturidade. Mas o espírito está pronto. Não querendo avançar, mas a gente vai falar com isso mais detalhado lá na frente. Lá na questão 344, ele pergunta em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Então, não é o espírito que vai se fragmentando para se unir àquele corpo. Não, o espírito é uno. Ele vai se unindo, vai se ligando àquele corpo. Porém, a manifestação só vai completando à medida que o corpo da criança também vai se desenvolvendo. Então, continuando, os espíritos não definem do mesmo modo a alma porque não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espírito de inteligência ainda limitada. Eles frisam sempre isso. Algumas questões que são apresentadas por alguns espíritos, algumas psicografias, algumas obras, têm sua limitação, porque esse espírito não está amadurecido suficientemente para falar. E às vezes ele vai manifestar, ele vai falar assuntos que não é de seu conhecimento. E aí comete alguns equívocos e alguns seguidores abraçam essas teorias apaixonadamente como aquilo fosse verdade, sem se preocupar com aquilo que Kardec lá no início teve o cuidado de fazer com as mensagens, para dar certeza àquele fato. Justamente por quê? Porque o conhecimento do espírito é limitado. Então também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Então está mostrando que na medida que vamos ganhando maturidade, na medida que vamos ganhando esclarecimento, na medida que vamos compreendendo, vamos dando nomenclatura àqueles efeitos, àqueles fatos, aí nós estamos prontos para entender. Aí os espíritos irão nos esclarecer, nos tirar essa percepção equivocada daquele assunto que muitas das vezes alguém se arvorou no conhecimento para trazer um assunto que ainda não que o mundo espiritual não conhecesse, mas nós não estamos preparados para compreender. E mostrando que não é motivo para contradições na doutrina. Ele está explicando aqui uma série de motivos por qual tem algumas acepções diferentes, por espíritos, por filósofos. Então essa questão que estamos abordando é a 140, a 142 e 143. E lá na 141 ele nos fala: a alma não se acha encerrada no corpo qual o pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, a qual chamamos perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. Então ele continua nos reafirmando na questão 141, em que se compõe o espírito e o corpo, e o perispírito é a função de cada um nessa montagem, digamos assim, do ser, né? Já que ele afirma que a alma está encerrada no corpo, lá no que é o Espiritismo, no capítulo 3, né, que
também uma outra obra, digamos assim, eu chamaria de obra complementar, que muitos confundem essa obra complementar como sendo... Uma obra básica da codificação? Não é, ela foi uma obra de esclarecimento, depois nós abordaremos isso com mais calma. Então ele pergunta, qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma, com o perispírito, um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com a qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Podemos, figuradamente, supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixando no outro, confundindo-se durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Quem é que vai subsistir? O espírito. Carrega com ele o perispírito, mas o corpo físico, digamos assim, aonde foi amalgamado esse espírito, através do perispírito, esse corpo, essa forma, ela se desfaz, ela se perde. Mas o espírito leva consigo essa forma que foi estabelecida pelo perispírito. Então, a alma não tem no corpo sede determinada ou circunscrita. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Até porque, na definição, o espírito é inteligência. Não vamos entrar na questão também, por isso que Jesus nos falava que estava lendo o nosso coração, que ali estaria o nosso pensamento. Ali está a base por que Jesus nos falava, porque a nossa alma, ela reside nas partes mais intelectualizadas da matéria, que é o cérebro e o coração. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais. A alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência da qual nascem as individualidades. Lá na questão 144. Mais um termo diferente para a alma. Exatamente. No livro dos Espíritos nós vamos encontrar a palavra materialismo. E o que seria esse materialismo? É uma filosofia que vai tratar, por alguns filósofos pré-socráticos, Demócrito, Epicuro, Lucrécio, os estoicos, que se opunham nas questões da continuidade da matéria. Então, o materialismo aqui falado é uma doutrina. Então, para o materialismo científico, o pensamento se relaciona a fatos puramente materiais, essencialmente mecânicos, ou constitui epifenômeno. É uma filosofia que essencialmente trata da matéria, não admite o espírito. O espírito não existe para ele. Em filosofia, materialismo é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. Então ele exclui por completo o espírito, a existência da alma. Assim, quando a matéria acaba, acaba tudo. Exatamente. Kardec, não longe daquilo que estava acontecendo em sua época, que é onde eclode uma doutrina do materialismo, também aborda sobre essa questão lá na questão 147 e 148. Os que aprofundam a ciência da natureza são com frequência levados ao materialismo porque referem tudo ao que vem. Então tudo que eu vejo é matéria, o que eu não vejo não existe. Por orgulho, julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento e pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Utilizam o materialismo para preencher o vazio do abismo que diante dele se abre, chegando a conclusões erradas, pois não admite a superioridade da inteligência que governa o mundo. Então Kardec aborda, inclusive ele fala que é uma das grandes desgraças da humanidade a doutrina do materialismo, porque ela não te explica qual a razão de nossa existência, por que tanto sofrimento, por que tantas provas, por que tantas expiações para depois tudo acabar. Então esse Deus é um Deus injusto, como abordamos em questões anteriores, faz a criação, que cria o espírito simples e ignorante, que faz ele passar por todas as fieiras desse progresso, faz ele passar por todas essas dificuldades, e ele simplesmente deixa de existir. Um Deus cruel. Um Deus cruel. Então ele deixa um vácuo
que realmente vai trazer consequências nefastas para o homem. Mais à frente, o homem vai se sentir desesperançoso. Ele não vai conseguir enxergar a beleza da providência divina em por tudo isso que ele está passando. E, na verdade, quando o materialismo é criado, ele ceifa a esperança do homem, ele ceifa a certeza de uma vida de melhoria, torna o homem um ser sofrido. E a ideia da encarnação, abordada pela doutrina espírita, ela acaba desconstituindo esse materialismo. Porque no materialismo, a morte tudo se encerrava. A encarnação não, ela mostra uma outra perspectiva. Ela mostra que nós sobrevivemos à matéria e que vamos ter outras oportunidades de se melhorar. Ou seja, é um progresso, é uma continuidade. Ela te alimenta com a esperança. E Kardec, encerrando num texto bastante longo, eu os convido à leitura mais a miúde, até porque não temos tempo da abordagem completa, de Kardec, ele vai nos falar sobre isso, onde ele fala: pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribui todos os nossos atos. No corpo humano, apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito de ruptura de um fio, e nada mais enxergar além desse fio. Então, secaram o cadáver, nada encontraram, então não existe nada. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Foi isso que eles chegaram a materializar a conclusão. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde o horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. A religião ensina que não pode ser assim e a razão nulo confirma. Existe sempre essa interrogação enorme dentro de nós a nos perguntar: como eu surjo, passo por tudo isso, adquiro essa intelectualização toda e tudo se perde? O que nos importa ter uma alma? Se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas da água do oceano. Porque esse também era o pensamento de alguns filósofos na época, que quando o corpo morria, a alma voltava para o todo, então perdia sua individualidade. Aliás, é uma teoria abordada por Spinoza, Sim. E que Kardec vai contrariar lá no panteísmo, onde ele vai enfrentar esse pensamento de Spinoza. Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Graças a comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, é a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres, além túmulo, que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, e para que sejamos reconduzidos à cena do bem para a perspectiva do futuro. Nesse texto, Kardec já te mostra não ser o Espiritismo uma religião. Ele já textualmente diz: olha, eu não sou religião, mas eu auxilio as religiões para que compreendam, para que renove essa esperança, para que você tenha efetivamente a certeza da vida além do túmulo. É essa a finalidade do Espiritismo. E não mais uma religião, não mais uma criadora de dogma, mas sim algo que possa te explicar, te dar a esperança de uma vida melhor. A religião ela já conflitava com o materialismo, dizendo que sim, havia alma e que sobrevivia o corpo após a morte. Porém, ficava no campo da crença você acreditar nisso. O Espiritismo, através das comunicações com os espíritos, veio a comprovação de que sim, existe essa alma, porque esses espíritos relatam suas vidas anteriores, relatam o que fazem, então trouxe elementos para dizer, sim, apesar de a gente não ter como materialmente mensurar a alma, seu efeito está ali mostrando que ela existe. Eu trago para vocês, para finalizar, lá em obras póstumas, que são escritos que foram encontrados de Kardec, onde ele faz essa veemente abordagem contra ou em detrimento ao materialismo, onde ele combate esse materialismo, tamanha preocupação de Kardec de tão nefasta é a ideia do materialismo.
As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Se, conforme pretende os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bilis o é pelo fígado, seguir-se-ia que o morto corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais recairiam no nada. Que os nossos parentes, os amigos e todos quantos houvesse tido nossa afeição estariam irremessivelmente perdidos. Que o homem de gênio careceria de mérito, pois que somente ao acaso de sua organização seria devedor das faculdades transcendentes que revela. Que entre o imbecil e o sábio apenas haveria a diferença de mais ou menos de substância cerebral. As consequências dessa doutrina seria que, nada podendo esperar para depois dessa vida, nenhum interesse teria o homem em fazer o bem. O interesse que eu teria, né? Que muito natural seria procurar-se ele o maior soma possível de gozos, mesmo à custa dos outros, que o sentimento mais racional seria o egoísmo. Que aquele que fosse persistentemente desgraçado na terra, nada de melhor teria a fazer do que se matar. Porquanto, destinado a mergulhar no nada, isso não lhe seria nem pior nem melhor, ao passo que tal forma abreviaria seus sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, origem de todos os vícios, a negação da caridade, a origem de todas as virtudes e é base da ordem social e seria ainda a justificação do suicídio. É nisso que Kardec assenta nos seus esclarecimentos, essa veemência com que ele combate o materialismo, porque sim, aqueles que abraçaram essa teoria do materialismo descobriram que não tinha sentido nenhum de continuar a viver diante do sofrimento, diante das agruras, diante da dificuldade, diante das perdas, porque sim, qual o sentido disso tudo? Então, submetido esse ser a um sofrimento extremamente elevado, extremamente gravoso, que sentido teria para ele a vida? Ele simplesmente aniquilaria a vida. E vem o Espiritismo a te mostrar, a te trazer esperança que aqui é uma vida de passagem. Aqui nós estamos somente a cumprir missões. E que aqueles que amamos, aqueles que estamos ligados pelos laços de afeição, nos reencontraremos nesta vida reencarnado ou em vidas futuras, ou até mesmo na erradicidade, quando todos na grande família nos encontraremos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula extensa, uma aula que nos traz a base dessa doutrina, que nos mostra as razões dessa doutrina, que nada mais é do que não uma religião, mas eu diria um fogo ardente que alimenta a nossa esperança do amanhã. Esperamos que vocês tenham compreendido e que se debrucem com mais profundidade nesses assuntos. Nos veremos no próximo encontro, se Deus quiser.